a todos, eu sou o Vitor Meta e eu tenho uma série de conversas interessantes com pessoas do meu dia a dia e eu queria trazer isso para vocês. Hoje eu recebo aqui como convidado o Maurício Leila. Quero dizer que ele é um dos grandes incentivadores dessa ideia, porque eu tive outro dia um papo com ele super interessante, legal mesmo, e ele fala com paixão, fala com vontade das coisas, e eu pensei, por que não partilhar isso com os outros? Então, acho que o Maurício é um dos grandes responsáveis por esse produto novo, né, do Farol da Liberdade, esse programa. Maurício, muito bem-vindo. Vou te falar um pouquinho sobre ele antes. O Maurício é sócio da RV4 Investimentos e atua pela XP. Maurício, muito bem-vindo. Obrigado, Vitor, pelo convite. Eu fico lembrando da conversa que a gente teve outro dia, né? E você me marcou pela paixão que você fala do assunto, né? Tem pessoas que a gente fala de investimentos e o cara trata de uma forma burocrática. Sim. Ele se coloca dentro daquela caixinha e fala assim, olha, você tem que fazer um pouco disso, um pouco daquilo, aplicando uma forma para todo mundo, mas investimentos tem uma filosofia por trás, né? Poxa, e como, né? Tem várias filosofias, inclusive, porque, como você falou, tem aqueles que pensam, não, tem que ser desse jeitinho, essa caixinha, aquela caixinha, mas quando a gente entende de pessoas, a gente entende que investimentos é voltado para ela. Então, não existe uma programação feita para todo mundo. Ou seja, tem a ver com o objetivo do cara, a etapa da vida que ele está, o que ele busca. O conhecimento dele. Então, infelizmente, a maioria das pessoas aqui no Brasil não tem tanto conhecimento sobre investimentos. Não tem conhecimento nenhum. Começou a mudar um pouquinho, né, nos últimos anos, com a vinda da XP, que ela democratizou muito uma série de investimentos, mas muitas pessoas ainda são muito restritas no que elas conhecem. Tipo, vou investir na renda fixa em ações. Acabou. Então, para arriscar, tem que investir em ações. Você ouve falar em investir em ações? Porque eu escuto a expressão até hoje, apostar na bolsa. Ainda existe essa expressão, né? Porque a maioria das pessoas fazem apostas, de fato, na bolsa e não em investimento. Eles encaram que é corrida de cavalo, né? Pois é. Então... É tiro curto, é chutão, é dica da moda. Eu vou te falar, eu tenho um pouco Cuidado sempre com essa dica da moda. Isso, aliás, é uma das grandes dificuldades do meu trabalho em lidar com clientes. Porque, às vezes, chegam clientes e falam, poxa, determinada ação valorizou 20%, por que você não me avisou dela antes? Né? Como se a gente tivesse alguma bola de cristal sobre todos os ativos que estão lá. E não é assim que a bolsa funciona. Não deveria funcionar assim. Né? Eles chamam isso de FOMO, né? O Fear of Missing Out. Nossa, é exatamente isso. Você fica fora da festa, você fala, nossa, os caras estão pegando todas as meninas aqui, que eu tô de fora? Né? Você quer participar da balada. Exato. Agora, você nunca sabe se todo mundo vai sair da balada antes da polícia chegar e fechar todo mundo, né? Festa clandestina. Você quer um Fear of Missing Out bem assim, claro dos últimos anos? Uhum. Bom, a gente passou por uma pandemia e ainda está no meio de uma pandemia complicada. Teve um evento no mercado financeiro, o auge dele foi em março, abril de 2020, onde as bolsas mundiais derreteram. E desde então, algo que aconteceu no mundo todo, os juros básicos das economias caíram. O que quer dizer isso? Você quer pegar dinheiro para investir, dinheiro emprestado, em vez de você pagar 10% como era em outras situações, começou a pagar 2% no Brasil. Tá? Então, olha só assim, que estrondoso esse movimento. Imagina só no Brasil você ter juros de 2%. Óbvio que não chegou nesse nível para todo mundo, mas os juros básicos eram considerados de 2%. E aí, todo mundo que investia no CDI, que é aquela coisa mais básica, não, deixa meu dinheirinho parado na poupança, como se fosse, deixa lá num fundinho lá de renda fixa, me paga bem, com bastante liquidez, essa pessoa ela se viu órfã disso, ela se viu ganhando 2%. E a inflação? A gente achava que ia ser baixa, acabou sendo alta. Então, no final das contas, as pessoas se viram órfãs de investimento, tiveram que tomar atitudes que normalmente não tomariam de risco, e começaram a aprender o que é investir com um pouco mais de risco. Agora, a gente está vendo uma situação um pouco inversa, voltando ao que era a normalidade. Com a popularização do Tesouro Selic, não tem nenhum motivo lógico na face da Terra para o sujeito botar dinheiro na poupança, né? Na prática, não. Porque, vamos dizer assim, mesmo que com a Selic você invista e pague impostos sobre ele, na prática, o máximo de imposto que você pode pagar é 22,5%. A poupança, ela seria de 70% do CDI. Então, continua valendo mais a pena um Tesouro Selic do que uma poupança. Entendi. Então, baixo ou alto. Eu vou te falar, a gente estava falando um pouco dessa descoberta do brasileiro pelo investimento, né? Que acho que o pessoal chama do financial deepening, né? Esse aprofundamento financeiro. Eu vou contando um pouco também a própria história, talvez.
Eu tenho pais que trabalham em banco. Nunca me interessei pelo assunto investimento e a forma como eu via é o seguinte: eu não me preocupo em ganhar, não estou nem para ganhar. O que eu não quero é perder, porque afinal de contas todo o dinheiro era fruto de você não ter gasto com alguma outra coisa. Então cada real que estava lá era um real que você não gastou por alguma coisa. Sim. Mas a sua vida, né? Você vai poupando e vai encarando dessa forma. Eu encarava como um montinho que você ia toda hora somando alguma coisa e tal, e eu só não queria que o investimento me prejudicasse. Com o tempo, fui aprendendo que não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Você vai entrar ou para ganhar ou você vai perder. Mais ou menos, de um jeito ou de outro. Ah, não, mas eu estou na poupança. Eu acho que o grande cleque deu nessa questão da poupança. Ah, eu estou na poupança. Não, mas eles mudaram a regra da poupança. Você se deu mal. Ah, a inflação está maior, agora a rentabilidade está negativa. Fala, como é que é rentabilidade negativa, uma coisa dessas? E com o tempo você vai aprendendo que é o jogo que você é obrigado a jogar. Sim. Obrigado. Você não tem como ficar de fora. Não tem. A não ser que você queira continuar pobre. Não no sentido de realmente não ter dinheiro nenhum, mas tipo assim, a mentalidade que ela não te leva à riqueza. Aqui tinha muita gente no Brasil que começava a ganhar dinheiro, jogador de futebol e caras famosos assim, comprava imóvel. Para o cara não entende do assunto, ele compra alguma coisa. É uma forma de investimento, claro, mas é uma forma de investimento extremamente concentrada, porque o cara tem todos os bens dele no mesmo país, às vezes na mesma cidade, e na mesma classe de ativos, que é imóvel. E o cara acha que ele está super seguro, que ele está super dividido. Aí vem uma lei e muda uma coisa aqui ou acolá e toda a classe dele vai para o inferno. Vitor, você que é advogado, talvez saiba dizer isso até melhor do que eu. Imóveis no Brasil, você tem o direito de uso, tem o direito da posse, mas a qualquer momento o governo pode decidir tirar aquele determinado imóvel daquela localização e construir algum bem público, sim, né? Sim. E então, você não também recebe não é grandes coisas garantido. em troca, exatamente. Mas eu acho que mais importante do que isso é antes da gente entrar nesse mundo de será que imóveis sim, ou Selic, ou poupança, essa mentalidade, que eu acho que é a coisa mais importante mesmo. Então, você disse que você se vê obrigado a aprender a investir melhor. E eu até estava comentando com você antes sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Uhum. Pessoal, assim, desde que eu li ele, virou o livro que eu mais recomendo para as pessoas lerem, para elas que querem aprender também uma mentalidade de gerar riqueza. Porque, antes de mais nada, para você gerar riqueza, você tem que ganhar algum dinheiro. Tá? Não adianta a gente filosofar, não, porque é importante investir e tal, mas espera aí, você ganha seu salário, você guarda um dinheiro, essa é a primeira coisa. Tem que ter poupança. Tem que ter poupança no sentido de guardar dinheiro. Guardar dinheiro. Primeira coisa. Então, independente se você ganha mais ou ganha menos, tem que guardar um pouquinho. Então, começa pela disciplina. 100% disciplina. E às vezes é difícil, porque a gente quer empreender em algum novo negócio e nessa hora você baixa a poupança, mas são escolhas. Né? Mas a maioria das pessoas não vai ter o próprio empreendimento. Vai ser assalariada ou vai trabalhar para alguém que, mesmo que não é CLT. Então, a maioria das pessoas acaba indo para... tendo um tipo de renda formal. Se a pessoa não aprende a guardar um pouquinho disso, não adianta filosofar em criar riqueza, porque o primeiro passo é guardar. Depois, e aí que vem a coisa mais interessante, tá? Aonde você vai investir esse dinheiro que você guardou? E esse é o ponto central do livro. Você quer gerar riqueza, você tem que pegar esse dinheiro e colocar na mão de alguém que sabe fazer dinheiro com aquela determinada coisa. E aí ele cita um exemplo que foi usado muito interessante no livro. Depois que a pessoa ela começou a guardar, aquela pessoa do livro, ela deu esse dinheiro para o cunhado dela, que trabalhava com óleos, para ele ir até a Assíria para comprar joias e voltar com as joias para eles venderem essas joias e ficarem milionários. Ele não tinha mercado de ações, ele não tinha renda fixa. Não tinha, na época da Babilônia não, né? É o que a gente chamaria hoje de private equity. Um tipo de empreendimento, né? Uma participação. Uhum. Aí os dois participariam dos lucros. Só que ele deu o dinheiro dele nas mãos de um cara que trabalhava com óleos, que era especialista de óleos, para comprar joias. Ele voltou da Assíria com um bando de vidros coloridos que não tinham valor nenhum, e toda aquela poupança dele de um ano foi, né, se evaporou. No mundo moderno, ele teria comprado o OGX. Poderia ser. É que acaba sendo um pouco diferente, mas pensa no seguinte, quantas vezes não chegam amigos com ideias mirabolantes e querendo fazer empreendimentos super interessantes? Mas será que ele tem a capacitação técnica para fazer? Será que ele conhece daquele determinado assunto? Será que ele realmente é o próximo Steve Jobs?
ou sei lá... Que era um cara que sempre trabalhou com essa área. De um jeito ou de outro, ele sempre teve nessa linha. Ele estava lá e ele tomou o tecnologia. risco, mas ele sabia mais ou menos o que ele fazia. É diferente de quando nesse livro ele cita um exemplo de... Depois que ele aprendeu que ele perdeu o dinheiro, ele guardou mais um ano, deu dinheiro para um mercador de camelos. O mercador foi, comprou camelos, voltou, conseguiu multiplicar por 3 esse valor. Porque ele deixou na mão de alguém que entende. Ou seja, o primeiro cara não era do business, perdeu o dinheiro dele. Exatamente. Porque ele tinha uma ideia muito mais legal. Exato. O segundo era uma ideia bem padrãozinho, bem simples, mas ele tinha um histórico de conseguir vender camelo com sucesso. Exatamente. Então, isso a gente vê também no mercado financeiro. Então, o tempo todo, você tem gestores que, se você quer ir para determinado lugar, para determinada rentabilidade, você pode alugar o seu dinheiro na mão de alguém que ele sabe transformar esse dinheiro em riqueza. Tanto dentro do mercado financeiro quanto fora. E aí, voltando para esse assunto de imóveis, né? Quantas vezes não chegam pessoas e falam, não, esse daqui esse imóvel vale 1 milhão, eu vou comprar por 800 mil, mas será que realmente você vai conseguir vender ele depois por 1 milhão? E será que você tem a expertise de saber que aquele lugar é bom e aquele imóvel vai valorizar? Às vezes vai ficar empacado por muito tempo. Imóvel, assim, historicamente, se a gente pega em São Paulo, um período muito longo, não, por exemplo, o período agora de pós-pandemia. Depois de 30, 40 anos, quanto que um imóvel seu valorizou na média? Você sabe dizer, Vitor? Eu sei o que você me comentou aquele dia, mas conta pro pessoal. Na média, 1,5% além da inflação. Tá? O que quer dizer isso? Você colocou todo o seu dinheiro da sua família num só bem, sem entrar no mérito se é para ter ou não um imóvel próprio aí. Que te protegeu da inflação. Te protegeu da inflação. Então ele é bom para isso. Ele é bom para isso. Mas na média, porque dependendo da localização que você tá, esse imóvel ele caiu 10, 20, 30%. Dependendo da localização, ele valorizou 10, 20, 30% a mais. Claro, tem alguém que se deu muito bem, alguém que se deu muito mal, todo na mundo média, vai dizer que se deu média. IPCA mais 1,5. Então, o imóvel, para essa finalidade, ele é, digamos assim, teoricamente validado. Você quer se proteger, o imóvel é defensivo. Exato. Teoricamente, né? Na prática é mais complicado do que isso. Claro. E aí tem uma questão complexa também, porque o imóvel ele não é somente um investimento, ele é um bem de uso. Então, às vezes ele nem é investimento. Às vezes nem é feito para ser investimento. Então, a mentalidade do brasileiro é o quê? Poxa, eu não tenho dinheiro, estou começando a ganhar dinheiro, meu salário, estou subindo de cargo, eu tenho uma família, então já começa a ter uma esposa, um filho, 2 filhos, e ele quer se assentar em algum lugar. Então, é natural que a pessoa ela queira ter um imóvel próprio. Só que esse imóvel, além de ele repor o dinheiro dele ao longo do tempo, dele segurar a inflação, ele também é onde ele está morando. Então, acaba sendo onde a maioria das pessoas colocam todo o seu dinheiro. E muitas vezes pegando dívida alta para isso. Então, aí tá uma questão muito complicada, porque imagina só, você financia um imóvel com um valor que você não tem, daqui 2, 3 anos é demitido do trabalho, tem algum problema, não consegue mais trabalhar. Alguém tem que pagar essa dívida. E se não pagar, o imóvel não é seu ainda, é do banco. Então, você fez um monte de reforma para deixar ele bonito, do jeito que você gosta, pegou uma dívida, perdeu o trabalho, perdeu o imóvel, sobrou uma merrequinha que te devolvem e perdeu todo o valor que você colocou na reforma. Mas então, é o risco inerente a qualquer negócio, não? Mas será que vale a pena colocar tudo num só? Então, por isso... E às vezes, não falando contra ter imóvel, porque acho que é importante, ele traz uma segurança para a família, isso também tem que ser levado em consideração. Mas qual que é o momento certo de fazer isso? Será que é logo que a pessoa começa a vida? Ou será que não vale a pena ela começar a guardar esse dinheiro e encontrar quem que é o mercador de camelo que sabe transformar o dinheiro em 3 colocando no camelo? Ou quem é o cara que sabe trabalhar com joia para fazer multiplicar por 3? Entendi. Você está querendo assim, sai um pouco daquela mentalidade de patrimônio e vai numa mentalidade de geração de riqueza. Ou seja, começou a ganhar, começou a juntar algum dinheiro. Em primeiro lugar, tem a disciplina para guardar. Segundo lugar, tem o dinheiro trabalhando a seu favor, ou seja, investido, aplicado em alguma coisa que te dê uma certa segurança. E quando você chegar num determinado patamar, que cada um vai ter o seu, aí dá esse salto. Exatamente. Exato. Isso é muito mais seguro. E não só mais seguro em termos financeiros, como a pessoa, ela aprende no meio do caminho. Cara, o mais importante é aprender. Porque não adianta só você delegar.
Se você deixar na mão do cara do camelo, você não quer entender qual que é o processo que ele usou para comprar o camelo e vender? Até porque o mercador de camelo se ferrou até virar um mercador de camelo Exato. bem-sucedido. Ele né? já passou por todas essas etapas durante 10, 20 anos até você chegar nele. Então, não é legal você aprender junto com o processo? E aí você entender qual é o potencial de cada coisa, em quem eu posso confiar, em quem não. Às vezes você vai deixar o dinheiro na mão de alguém que vai dar errado. Sim. Então você tem que se precaver. Quanto que você vai deixar desse dinheiro? Aprende com o processo. O brasileiro está numa fase de aprendizado, porque se a gente for perceber que o grande aumento, assim, acho que no período Dilma foi o maior juros, né? 14%, era uma coisa dessa? Estava em 14,25%. 14,25%. Na história recente. Sim. Foi da história recente. Já teve mais, já teve 25% já teve e tal, mas mais o passado. Teve 14%, mas a inflação também era uns 10%, né? Então, o real era o juro real era um pouco menor do que isso. Mas aí nessa época a poupança rendeu uns 8% e os juros 14 estavam em 10,5%, mas os juros não, e a inflação estava em 10,5%. Aí começa a debandada da poupança aí que e foi o pessoal esse vai, à medida que vai fechando a curva de juros, como eles falam, né? Ou seja, vai realmente caindo a expectativa de juro futuro. Quem tem um título da dívida pública brasileira começa a ganhar dinheiro que nem um louco. Nunca imaginou. O cara foi lá e comprou um IPCA mais alguma coisa, um títulozinho, de repente aqueles R$1.000 vira 2.000, 3.000. O cara começa a ganhar dinheiro, não sabe nem por quê. Aí na sequência o juros está baixo. Aí ele fala, pô, agora eu não estou mais ganhando dinheiro com aquele título, eu vou vender. Aí ele migra para a Bolsa. Aí a Bolsa começa no final do período Dilma, né, começa a subir e dobra. E de repente cai tudo. Né? Agora começa em 2020, cai tudo. E eu acho que o movimento que a gente viu naquele período, se me corrija se eu estiver errado, era um período de crescimento brutal de CPFs aplicando na Bovespa, né? Na B3 sim, agora. Sim. E o pessoal comprando mais à medida que caía. Era gringo vendendo posição na Bolsa Brasileira e era brasileiro, pessoa física, que é sempre tratado como o ignorante, né? O mal informado, comprando. E aí eu acho que é um momento muito marcante, né? Eu falei uma época com um gestor de fundos que eu gosto bastante, que é o Henrique Breda, e ele falava bem disso. Ele falava, olha, o que a gente está tendo agora é uma renovação brutal. Tem dinheiro trocando de mãos, porque está saindo X do fundo, né, que ele gere, lá o Alaska, o grupo todo, e está entrando outro X, está mudando o perfil, né? E agora a gente, infelizmente, está passando pelo momento inverso, onde o brasileiro está vendo que os juros estão aumentando. Então, a gente está muito perto de uma reunião do Copom, onde os juros vão chegar mais perto de 10%, com perspectiva de ainda mais alta, tá? Então, só para contextualizar o momento dessa conversa. Hoje está quase em 8, né? Hoje está em 7,75. Daqui a pouquinho a expectativa é de ir para 9,25 e depois para 10, 11, 12, para a gente tentar segurar a inflação. Esse é o momento que a gente está hoje nessa conversa. E por que ele é importante? Porque hoje o brasileiro ele se dá conta de que ele perdeu dinheiro quando ele arriscou na Bolsa, de que os juros estão aumentando e ele fala, eu não quero mais brincar disso. E o fígado do sujeito não aguenta. Não aguenta. Então o cara fala, meu Deus, tá subindo o fundo. Aí ele vai lá e compra. Ai, meu Deus, caiu muito. Ele vai lá e vende. Que é o oposto que você precisa fazer para ganhar dinheiro, né? Você o tem oposto, todo mundo fala, compra barato e vender caro, né? Aí o pessoal compra depois que subiu e vende depois que vendeu. É a fórmula para perder dinheiro. Pensa Black Friday. Todo mundo fala, nossa, tá com 30%, 40% de desconto, eu vou comprar. Mas por que com a bolsa é o contrário? Quando tá com desconto, todo mundo fala, não, eu tô com medo, pode ser que caia mais. Mas peraí, já caiu, você já perdeu. A gente tocou num assunto muito legal. A gente tocou num assunto muito legal. Ou seja, será que as pessoas têm um referencial objetivo? Você sabe fazer conta? Sim. Eu não sei. Tá? Então, assim, eu vou por algumas referências muito genéricas de múltiplos, né? Só para explicar um pouco para o pessoal. Como é que você tem uma noção se a ação está barata ou cara? Você olha várias referências dela. Preço pelo lucro. Aí tem uma referência. É 3 vezes, é 5 vezes, é 78 vezes, é 200 vezes. O que ele está querendo dizer é em quanto tempo você recupera seu investimento. Então, por exemplo, preço-lucro de 3 vezes. Em 3 anos, você investiu num negócio, em 3 anos tem um payback. Todo mundo quer... Tá de graça essa empresa. É de graça, uma empresa assim. Mas tem empresa negociada... Se ela é boa, se ela vai continuar a dar lucro, tem empresa negociada a 80. Tem, aí são outros 500, né? Mas o básico é esse, né? Aí tem empresa que... Aí tem várias referências de informações cruzadas, né? Então, assim, o valor de mercado versus valor patrimonial. Ou seja, o Banco do Brasil está negociado abaixo do que ele vale se você liquidar ele. Você fala, caramba, tá de graça, né? Ainda assim ele é
ele é público, não vai quebrar. Então tem vários referenciais. Para quem sabe ler, eu só sei essa informação, né? Eu sei que cada setor é uma realidade. Você não espera que determinados setores tenham múltiplos altos, outros vão ter baixos. Não é tão simples assim, mas tem umas regrinhas. Se você sabe muito bem o que está fazendo, você sabe se está caro ou se está barato. Mas a maior parte das pessoas não faz a menor ideia, elas não têm uma noção objetiva da realidade. A noção objetiva da realidade é a narrativa, ou seja, é o discurso da massa. Aí que eu acho que eu entro num assunto, até fiz um texto sobre isso ontem, ou anteontem, que falava, na falta de noção do que é a realidade objetiva, as pessoas se prendem a uma narrativa. Então, todo dia que a bolsa sobe, chega um SMSzinho falando assim, bolsa subiu, está subindo por tal motivo. Eles deram motivo. Não sei se é isso. Sempre tem um motivo, né? Não, eu acho que tem uns 1000. É verdade isso. Acho que tem uns 1000 simultâneos competindo para ver qual que vai prevalecer. É verdade. Mas motivo tem. Aí quando cai, eles já dão uma explicação, mas é uma só. Geralmente cabe num tweet. Quando na verdade eu acho que foram mais uns 600 motivos brigando entre si, né? Isso está no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Rápido e Devagar? É um dos melhores livros mais comentados da indústria. Ele fala, é um dos viéses das pessoas, quererem atribuir um motivo único para algo que às vezes não tem uma explicação. Né? Bolsa subiu. Poxa, subiu porque tem, obviamente, mais compradores do que vendedores e com mais força. Que é o que a gente estava falando antes, né? As pessoas elas não querem uma explicação muito longa, elas querem pílulas de 10 segundos. Porque aí, pelo menos encaixa na cabeça, porque é difícil da gente tentar conectar todos os pontos do ser humano, então a gente tem esse viés de tentar simplificar. Mas no caso de bolsa isso é meio negativo. Mas né? você acha que o cara, então, ou ele aprende a fazer conta e entende do métier, né? Entende do negócio dele. Eu vou entrar, eu não vou pegar a dica quente do momento. Eu vou saber o que eu estou fazendo para saber se quando o preço cai é desconto ou se mudou o fundamento. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, muito aprendizado, muito estudo. Segunda coisa, tem uma dificuldade. Acho que o único ponto negativo da bolsa é o ponto mais positivo dela. Apesar de parecer prolixo, eu vou explicar. O ponto positivo da bolsa é que a qualquer momento você pode comprar uma participação de uma empresa. Então e com pouco dinheiro. Então você quer ser sócio de uma empresa sólida, com muito pouco dinheiro e hoje em dia acessível para todo mundo, você tem essa possibilidade. Isso é maravilhoso. Você pode surfar a onda de uma empresa e não só ficar falando, eles estão ganhando dinheiro, os capitalistas. Peraí, você também pode participar disso. Esse é o ponto positivo. E o ponto negativo é que a qualquer momento você pode também vender essa participação. Líquido. E coça o dedo. 2 dias está na mão. Em 2 dias está na mão. Você fica com vontade de vender porque, não, está caindo. Então você quer se livrar do problema e você fica nervoso. E de repente você viu que caiu 40% a sua participação na empresa. Tipo, colocou um valor, está perdendo 40%, 50%. Você fala, pera, tá tudo errado. Eu tenho que sair, eu tenho que estopar, vou botar na renda fixa. Isso é um grande problema, essa disponibilidade. Isso, inclusive, é algo que a gente conversou sobre projetos. Quando você entra em alguns projetos, você tira esse viés, porque você não tem a opção de encostar o dedo nele. Você deu seu dinheiro para o vendedor de camelo ir para sei lá onde comprar camelo, ele vai ficar 5 anos comprando camelo, aí ele volta. Nesses 5 anos você não viu o seu dinheiro, você não conseguiu opinar em nada. Não tem marcação a mercado. Não tem marcação a mercado, não é todo dia que sobe e desce. Então, às vezes, selecionar bons projetos tira um pouco dessa angústia do investidor que acha que ele precisa comprar ou vender a qualquer momento a bolsa. Hoje eu vejo a bolsa muito depreciada, com boas oportunidades, tem riscos, óbvio que tem riscos, mas ela está barata, isso é um fato. Eu mesmo uso para uma parte do meu caixa, né, aquele dinheiro que você pode esperar usar no longo prazo, empresa estatal e na baixa da baixa. Ou seja, ela está ferrada, ela já aguentou pandemia, ela já aguentou, seca para a empresa de utility, por exemplo, né, que fornece água, já aguentou as piores notícias do mundo e o mínimo dela foi esse patamar. Ela está próximo desse patamar. Quanto que eu tenho a perder? Pouco. Ela testou a desgraça. Se ela está bem, está gerando lucro, está considerada barata pelas métricas fundamentalistas, até grafistas, etc., a princípio está barata. Está barata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, Sanepar, né? A empresa que é a Sabesp lá do Paraná, por exemplo. Ela está negociando a uns R$18. Tá nisso há bastante tempo. Há muito tempo. Mas ela gera quase 8% ao ano, salvo engano, de dividendo. Então, ela me paga uma Selic, isenta de imposto. Ela pode ficar com menos de R$18? Pode. Muito menos? Difícil. Ela já meio que testou o inferno, né? E ela não vai quebrar. Ela é estatal, ela tem uma renda razoavelmente... Pode vir um governador lá e mudar o critério? Sim, mas quanto vai piorar? Mas, de repente, a coisa pode ficar muito boa para ela.
Então eu estou me expondo que coisas boas aconteçam, na pior das hipóteses é caixa em 2 dias na mão. Sim. Não é todo o meu dinheiro. E aí qual que é a dificuldade? Inclusive por você ter falado da Sanepar. A grande dificuldade é que você tem tantos ativos disponíveis na bolsa que você fala, peraí, mas será que se eu tirar dela e colocar na outra eu não vou ganhar mais e mais rápido? Então, acaba ficando uma coisa meio na cabeça do investidor, ele tem vontade de mexer. Tem que ter muita instrução e autoconhecimento e saber por que você quer aquela empresa para você aguentar. E à medida que ela paga bons dividendos, se é uma empresa que você gosta, você compra mais ações dela. A mesma coisa vale para fundos imobiliários. Então, hoje tem fundos imobiliários que, anotem isso, daqui a alguns anos, vocês vão olhar para trás e vão falar, como que ele estava sendo negociado tão barato assim? E é o momento que todo mundo está saindo. Porque a alta de juros. Por causa da alta dos juros. Mas não, hoje, ao que tudo indica, não é provável que os juros no Brasil se estabeleçam para sempre num patamar tão elevado quanto a gente... 10, 12, não é. A princípio, a gente não acha que é, né? Mas tudo pode mudar muito rápido no Brasil. Se a inflação ela ficar um pouco mais controlada, é provável que esses juros se estabeleçam em patamares mais baixos e os fundos imobiliários voltem a ser atrativos. E aí, de repente, você vai ver um fundo que está super barato, que daqui a alguns anos você vai falar, nossa, ele tocou nesse piso? Por que eu não comprei ele naquela hora? E hoje as pessoas estão vendendo. Putz, é exatamente isso. Né? Então, deixa eu ver se eu posso resumir o que você acabou de falar. Só vai na dica quente do momento o dinheiro que você botaria no cassino. Ou seja, se está a fim de apostar e brincar, vai e brinca. Sem dúvida. Mas não encare que isso é investimento, isso é especulação. Se você vai entrar nesse mercado, aprende alguma coisa, né? Estuda, lê um pouquinho. Eu estudei também. Em um ano, eu acho que eu tinha uma compreensão mínima para poder entrar nele. Tem relatórios que facilitam a sua vida, né? Eu comecei a assinar um bando de relatório de banco, de coisa. Comecei a aprender meio que na marra, assim. Ou bota na mão de quem sabe. Vai no fundo. Eu diria até mais do que isso. Tem tanto relatório, com tanta informação, que você sempre vai ter alguma empresa legal para você colocar. Então, isso às vezes, um excesso de informação, às vezes prejudica a carreira do investidor. Então, às vezes, até a pessoa se tornar autossuficiente, muita gente se torna, né? Gestores de fundos. São pessoas que elas sabem investir e aprenderam a fazer isso ao longo de uma vida. E hoje eles sabem gerir 100% do próprio patrimônio e de terceiros. Mas a não ser que a pessoa se torne uma profissional, e a maioria das pessoas não se torna um profissional de investir, escolher que empresa entrar, que empresa sair ao mesmo tempo, deixa uma parcela menor na sua mão, no seu controle. Uma parcela maior, deixa na mão de quem... Do fundo. Do fundo. Agora, fundo, o que acontece? As pessoas têm uma visão negativa de fundo porque ele cobra taxas. É óbvio que cobra taxa. O gestor tem que ganhar dinheiro, mas se ele te gera um retorno mais alto com essas taxas, não tem problema. Eles, inclusive, divulgam o resultado pós todas as taxas. Pós o resultado que geralmente está na internet, assim, líquido, pós taxas. Né? Só que tem um detalhe. Quando você compra um fundo de investimento, ele é fundo de quê? Ele é um fundo que você pode esperar que ele te entregue quanto de resultado. Então, o mercado financeiro, ele é uma forma de você simplificar aquela tomada de decisão, de tentar achar o mercador de camelo, que você não sabe se ele vai morrer, se vai acontecer alguma coisa com ele. E você pegar aquela grande valorização, você faz isso com muito mais simplicidade através do fundo. Uhum. Então, você tem fundo que pode te entregar 50%, 100% ao ano, como tem fundo que vai te entregar 5%, 10%. Só que o que pode entregar 50% ao ano também pode cair 100% ao ano. Um assunto que eu acho interessantíssimo são as classes de ativos. Então, eu conheço gente que... diversificação, né? Diversificação. Que o cara aplica tudo que ele tem numa classe só. Eu estava te contando, acho que ontem, né, quando a gente estava batendo um papo, que uma vez um cliente chegou para mim, no escritório de advocacia, e falou assim, não, mas eu sou um cara muito, muito, muito conservador. Eu não aplico o dinheiro, eu deixo no banco. Ele estava falando de investimento no exterior. Eu deixo no banco. Eu falei, sabe que isso não é seguro? O cara, como assim? O cara tinha milhões. Eu falei, você está correndo o risco do banco. Se o banco quebrar, você perdeu tudo, absolutamente tudo. Aí o cara me olhou com aquela cara, como assim? Não, se você fosse lá e aplicasse em título do Tesouro Americano, você está correndo o risco do governo americano, não do seu banco. O banco pode quebrar quantas vezes ele quiser, o dinheiro está no Tesouro Americano. Se você compra título do Tesouro Brasileiro, é o risco do Tesouro Brasileiro. Se você compra ação daquela empresa, é o risco daquela empresa. Dividiu em 200 ativos, você está com 200 riscos. Né? Ah, mas os ativos não vão cair. Beleza, mas também você não vai perder tudo numa vez só.
Então, o que são classes de ativos? O que você acha que o pessoal tem que ter como as noções principais? E se o mais importante é você escolher a ação certa, o título certo, no time certo, ou se realmente é separar em classes legais? O que você acha disso? Eu sou suspeito para dizer, porque eu acho que é um pouco dos dois, né? Existem duas teorias clássicas disso. Uma que diz que o mais importante é você escolher o tanto que você quer naquela classe de ativos. E aí você busca o veículo mais barato possível, que é um ETF, fundos de índice que seguem uma tendência que são muito baratinhos mesmo, né? Ou seja, o cara não fica escolhendo a ação. Ele vai lá e compra alguma coisa que representa o índice Bovespa. Pronto. E tem tantos outros índices. Sim, claro. Inúmeros, centenas, milhares. Então, a pessoa escolhe aqui... Você quer subir com a Bolsa Americana, você compra um ETF da Bolsa Americana, você vai subir com ela junto sozinho. Que é um exemplo clássico. Tem o Warren Buffett, né? Ele é... assim, sócio, gestor e multibilionário da Berkshire, né, dos Estados Unidos. E ele sempre sabe que empresa comprar, com quanto, ele deixa uma parte do dinheiro dele em caixa, uma parte investida. Existe um comentário que ele fez que quando ele for para outro mundo, ele já está bem velhinho, ele quer que a esposa dele, ou os herdeiros também, que coloquem 80% do dinheiro no S&P, no índice da Bolsa Americana, e 20% em caixa. Os 20% em caixa já são muitos bilhões, então já dá para fazer cumprir com qualquer necessidade. Mas os 80% não tenta escolher o que você vai comprar. Por que ele fala isso? E não é o que ele faz na vida. Ele virou multibilionário sabendo o que comprar, o que vender, porque a pessoa talvez não tenha aquela capacitação técnica para escolher o ativo. Então, a classe é mais importante. Por outro lado, se a pessoa ela consegue compreender melhor as classes que ela vai investir e ela desenvolve esse trabalho dentro dela, igual que a gente comentou, de sempre escolher aqueles veículos e as pessoas que sabem fazer o dinheiro girar melhor para ela e deixar na mão de bons gestores ou de bons administradores daquele dinheiro, ela ganha capacitação técnica para escolher melhor as classes que ela vai investir. Então, existe um pouco dos dois, as classes e os ativos, né? Uhum. Eu acho que é importante a pessoa ela desenvolver essa experiência ao longo da vida, porque senão ela sempre vai depender dos outros. A gente fala pensando que está sendo ouvido por público de todas as rendas, né? Sim. Você falou logo no começo daquele cara que queria de todo jeito ter a casa própria, às vezes não tinha condições para tal, né? Estava se esticando. E, por outro lado, eu também conheço pessoas de altíssima renda que não têm investimento. O cara não sabe o que é investimento da pessoa física. Todo o dinheiro que sobra, ele reaplica no business, né? Porque rende muito mais para ele do que outra coisa e é o negócio dele. Ele é um mercador de camelo que já investe em comprar camelo. Só que se esse mercador morre, será que não vai ter gente que vai levar os camelos dele embora e a família vai ficar desprotegida? Sim. Então, existem cuidados que a pessoa tem que tomar. Inclusive um que, assim, muita gente fala, não, isso daqui é jogar dinheiro no lixo, mas não é. Seguro de vida, entendeu? A pessoa que ela é responsável por uma família e todo o dinheiro dela está no próprio business, acho muito importante ela, pelo menos, se ela não quer, ela acha que ela vai ganhar mais no business dela e ela quer concentrar tudo naquilo lá. Eu até respeito esse pensamento, eu entendo porque empresários fazem assim, mas se de fato ela não quer investir em outras coisas, faz um seguro de vida, porque qualquer coisa, se acontece algo com você, sua família vai ter uma liquidez disponível na mão. Entendeu? Então, tem vários seguros inteligentes de vida também, isso faz parte do planejamento financeiro, tanto de quem tem dinheiro quanto de quem está começando a guardar dinheiro. Então, acho que é uma coisa... São duas facetas, né? Cara que tem um patrimônio, por exemplo, muito alto já, faz sentido para ele ter um seguro de vida? Depende do que ele espera para o patrimônio dele. Se, por exemplo, ele vai passar tudo para os filhos através de uma herança bem estruturada, tudo dentro de uma holding patrimonial. Existem custos que ele também vai ter sobre esse inventário. Você, como advogado, sabe bem. Então, você tem ITCMD, você tem custos advocatícios, você tem brigas entre os herdeiros. Então, se a pessoa faz um seguro de vida, ela garante que pelo menos uma parte do dinheiro vai destinada para os beneficiários. É caixa na veia dos beneficiários. E também ajuda a destravar o inventário, porque ele tem custos. Então, pro juiz não importa se ele tem 100 milhões de reais
para ser inventariado. Se tiver tudo imóvel, não vai servir para nada. Ele não vai deixar vender o imóvel. Não, isso eu já tive casos. Às vezes deixa, mas é um processo encrencado. Mas você encara, por exemplo, o cara que tem um PGBL, um VGBL nessa categoria também? De certa forma, sim. Isso ajuda, mas não é 100% garantido como um seguro de vida. Que é uma previdência privada, né? É. Então, na maioria das vezes, serve para determinados estados no Brasil, sim, serve, para outros um pouco menos. Existem situações em que o juiz pode interpretar diferente, que ele só colocou lá para não pagar o ITCMD e, portanto, ele joga tudo para o inventário. Existem situações assim, mas, de certa forma, dá para uma família normal se basear também numa previdência que ela ajuda, tá? Agora, falando sobre a classe de ativos, né, que é um assunto interessantíssimo, a gente pode passar o resto da vida falando neles, mas tem uma coisa que não é classe de ativos, mas entra na mesma linha, que é o país do seu dinheiro. Então, o cara tem todo o dinheiro dele no Brasil, em 100 classes de ativos, mas ainda é o Brasil. Sim. Aí a pergunta é, se o cara fosse russo, será que... Você teria todo o seu dinheiro na Rússia? Não, mas eu sou russo, então eu deixo na Rússia. Faz sentido? Um pouco, porque você entende um pouco mais do país que você está. Mas mesmo assim, a gente tem uma moeda maluca, né? Estava R$2 um dia, alguns anos depois, já está 5 e pouco, caminhando para 6. Mas quanto que foi a inflação desses anos todos? Foi bastante alta, bem né? Alta, bem Teve 10% na Dilma, agora 10% nesse ano de 2021. Então, a inflação ela também foi muito alta. Uma continha básica, o dólar vai valorizar perante o real da mesma proporção que a inflação vai se valorizar perante o real. Então, se você tem ativos protegidos da inflação, na teoria, você também está protegido dessa alta do dólar. Isso para um Brasil normal. Se você tem um Brasil que ele vai para coisas meio esquisitas, decisões políticas heterodoxas e que tem repercussão na economia também, isso pode ser prejudicial. Então, você pode ver uma descorrelação desses dois ativos. Às vezes, o dólar pode explodir muito mais. Veja o que acontece hoje na Turquia, por exemplo. Não, isso é verdade. Né? Teve uma vez, eu estava conversando com uma pessoa sobre determinado ativo, né? E subiu muito, né? Agora, com a pandemia, subiu muito determinados valores. Imóveis, algumas outras coisas. E a pessoa falou, nossa, ganhei tanto dinheiro. Eu falei, peraí, deixa eu fazer uma conta. Eu olhei quanto que era o dólar naquela época, fiz o cálculo, olhei quanto que está o dólar hoje, peguei o preço do cálculo e falei, valia $100 mil aqui, vale $100 mil aqui. Ele manteve, ele só se dolarizou. É um ativo dolarizado. Sim. Né? Você não ganhou dinheiro, ele segurou o preço. Acho que uma coisa interessante também, agora, será que é o momento de mandar todo o dinheiro para fora? Então, muita gente agora que o dólar está super estressado, está querendo transformar real em dólar. Tá? Isso é uma novidade também muito ajudada pelas plataformas, como a XP, por exemplo. Está fácil. Está fácil de transformar em dólar hoje em dia. E para o investidor pequeno, comum, isso não era fácil antes. Antes só dava para transformar em dólar quem tinha muito dinheiro mesmo. Né? Então, com essa mudança de paradigma, as pessoas cada vez mais querem transformar em dólar. Mas tem que tomar um cuidado especial também, porque as pessoas querem investir em dólar como investimento de fato, porque lá valoriza e aqui não. E que tipo de investimento você vai colocar lá fora? Muitas vezes são ações que têm outros tipos de risco, já estão muito valorizadas, ou renda fixa que está pagando pouco e os juros lá fora também tendem a subir. Então tem que tomar um cuidado muito grande também em como que você transforma esse dinheiro em dólar e o quanto do seu patrimônio e o momento também. Então, o que você está falando basicamente é o seguinte, se você for tomado pela mentalidade de rebanho, ou você vai ter o resultado médio, você sempre vai estar na média, ou seja, se é para fazer isso, compra um fundo passivo que você vai subir sozinho com o mercado do mesmo jeito, vai cair sozinho do mesmo jeito e não vai sofrer, ou você vai se dar mais mal. Você vai estar pior do que a média, porque quando tiver todo mundo empolgado, você vai se empolgar mais ainda, e quando tiver todo mundo no desespero, você vai se desesperar mais ainda. Então, você vai entrar no formato perfeito de perder dinheiro. Na maioria das vezes é assim que acontece. Então, assim, quando o dólar está super estressado, fala, vai piorar ainda, o dólar vai para R$7, aí você manda o dólar. E é nesse momento em que ele cai. Porque tem uma frase muito interessante que eu ouvi, que o preço alto é a sua própria solução, e o preço barato é a sua própria solução. Ou seja, se o preço está muito barato, o cara para de investir naquilo. Os imóveis não estão valendo mais porcaria nenhuma porque tem muito lançamento. O pessoal para de lançar, daqui a um tempo a população cresce e equilibra. Mais ou menos isso. O preço caro. O preço caro é um incentivo para o cara produzir mais. Porque, afinal de contas, o preço está caro. A soja está caríssima. Então vai ter mais campo produzindo soja. De repente vai começar a sobrar e vai passar do ponto
e o mercado vai entrar no equilíbrio. Claro que ele não entra no equilíbrio de repente. Ele se estressa para cá, se estressa para lá, né? Sim. Tem períodos maiores e menores. Você nunca sabe, enquanto você está vivendo, que fase que você está. Isso se aplica para o mundo político, para o mundo social e para os investimentos. E aí que entra a questão de que filosofia de investimento é um tema mais amplo do que propriamente fazer continha e falar de dinheiro. Porque tem toda uma filosofia por trás. Sim, Se você for rebanhista, você vai ter resultado do rebanho. Se você quer ser diferente, você tem que ter personalidade para isso. Senão você vai descobrir sozinho que você não tem. Sim, e o que eu escuto muito das pessoas é, mas eu só quero... eu guardei meu dinheiro, só quero repor ele, eu só quero ganhar um pouquinho. É a mesma coisa que você era lá atrás. Só que isso não é suficiente, né? Porque de repente você vê que os juros, que é o que de fato fazem você ganhar dinheiro, eles mudam, né? Então você tem que ter um carinho a mais pelo dinheiro, tem que querer entender um pouquinho mais como que funciona esse processo e aonde investir e tal. Eu queria levantar um ponto, Vitor, que acho que já pronto assim, para a gente chegar à finalização da conversa, que eu acho que é muito importante. Criptomoedas, tá? Porque todo mundo hoje em dia já sabe o que é uma criptomoeda, talvez não entende 100% do funcionamento, mas sabe que é uma classe de ativos que valorizou muito e que vai estar presente no futuro e que todo mundo hoje em dia tem algum tipo de interesse nelas. Como que você... Por que o apelo de criptomoedas é tão grande na população e o que deve ser feito para a pessoa investir nelas da forma correta? O apelo é grande porque subiu, ponto. Mas é mais do que isso. Tem uma razão que ela conversa com todo o nosso papo até agora. Tá? A gente falou de planejamento financeiro, da pessoa guardar um dinheirinho e investir. Só que a população mundial, da classe média, ela está perdendo dinheiro. Ela está tendo a sua renda comida pela inflação. E não é só Brasil, é no mundo todo. O americano médio, ele vai estudar na faculdade, ele sai de lá com uma dívida gigantesca e ele não vai ganhar tudo aquilo para pagar essa dívida. Então, ele não vai nem pensar em como comprar imóvel nem investir. Ele vai pagar a dívida ao longo de uma vida só para ele poder trabalhar. É complicada essa realidade que está se desenhando para todo o mundo. Desenvolvido, em desenvolvimento. A gente está voltando num período feudalista. É praticamente isso. Você vai ter ou pobre ou rico. Isso não é legal, entendeu? E não adianta você achar que tem uma sociedade que ela vai ajudar financeiramente a população, que isso vai resolver, não vai. Então, assim, óbvio, tem que ter certos cuidados com a população. Isso quer dizer, renda mínima universal, eu sei. Alguns cuidados, assim, talvez acabem se tornando imperativos, tá? Talvez. É uma outra discussão filosófica, né? Essa daqui. Mas o fato é que as pessoas estão empobrecendo. Se ela ganha o mesmo salário que ela ganhava 10 anos atrás, está abaixo da inflação, porque a inflação está correndo solta e ela percebe que ela tem menos renda e sobra menos dinheiro para investir. Poder de compra. O que acontece com as novas gerações? Eles estão vendo isso. Eles sabem que vai ser difícil. Então, eles pensam, peraí, aonde que eu posso dar aquela tacada para a coisa valorizar e me fazer ganhar muito dinheiro? Você entende que é no cripto. Na criptomoeda. Igual que tem, por exemplo, tantas pirâmides financeiras, e quantas pirâmides eu já ouvi só nos últimos 2 anos que pessoas entraram nelas, inúmeras. A última foi o faraó dos bitcoins, que a gente ouviu recentemente. Não tem nada a ver com o faraó da liberdade, né? Era o faraó. Faraó do bitcoin. Esse era o apelido do cara. Eu lembrei, eu já vi falar desse cara. Um cara que era garçom. Na mídia, ele era garçom e tudo mais. Ele era uma pessoa que tinha um certo apelo emocional com o público dele. Então, assim, é complicado. As pessoas querem aquela chance de virar milionário e sair dessa roda. Você acha que é pirâmide e que uma hora vai explodir essa bolha? Não acho que é pirâmide as criptomoedas, não é esse meu ponto. Meu ponto é, da mesma forma que você tem que tomar cuidado ao entrar numa pirâmide, e muita gente quer entrar, e se é irresistível ao ponto de falar, cara, não tem o que fazer, você realmente quer entrar, bota um pouquinho. Não ao ponto de você se machucar completamente. Por quê? Hoje em dia, todo mundo fala de Bitcoin e Ethereum. São as 2 maiores criptomoedas. Mas, de repente, já existe Litecoin, existe Cardano, existe o Dogecoin já, que é essa que Ripple. Foi zoada, né? O Dogecoin, o Ripple e tantas outras. Qual vai ser a grande vencedora?
Será que é o Bitcoin, porque ele já se estabeleceu como grande? Ou será que ele também vai ser em algum momento rechaçado e outra vai substituir porque é muito mais barato de minerar e gasta menos energia e é melhor para o meio ambiente? Então pode ser que não seja nem Ethereum nem Bitcoin. Bota a gente uma não merrequinha sabe. em cada uma, porque ela pode triplicar e o máximo que ela vai fazer é chegar a zero. Exato. Então você tem que estar Pior atento a mínimo. isso. A gente não sabe qual que é a última bolacha do pacote. Quem dera a gente soubesse. Igual a Apple, Facebook lá atrás, as mas pessoas é que nem- investiram e saíram, tinham tantas outras que podiam ter dado É certo. que a gente falou sobre a dica do momento da bolsa. Como você está querendo dizer o seguinte, basicamente isso aí não é investimento, é especulação. Então, para especulação, você bota pouco. Eu não sei nem entrar nessa categoria se é investimento ou especulação. Não tem, Eu não só- tem um fundamento próprio, né? Existem vários fundamentos. O ponto é, a gente não sabe qual que vai ser a moeda Tem um vencedora. fundamento clássico, tradicional, talvez. É difícil, é diferente de quando você vê uma empresa que ela existe há 100 anos, que ela vai produzir os seus produtos ao longo dos próximos anos, com certeza ela já é estabelecida, ganha dinheiro, mesmo com o preço do produto caindo, ela vai ganhar dinheiro. É diferente, é outra lógica. E essa lógica ela é pertinente, ela vai ter alguma criptomoeda que vai sobreviver, mas é difícil de você cravar. Então tem que tomar certos cuidados. Pessoas que colocam todo o dinheiro delas em criptomoedas, principalmente esses jovens que querem pegar esse atalho, porque sabem que ele só vai conseguir juntar muito pouco dinheiro e daqui 10 anos vai continuar a juntar pouco dinheiro. E às vezes não é tão... E o fato do cara ter ganhado muito dinheiro nos últimos anos não quer dizer que foi uma medida inteligente, né? Você pode ter feito uma loucura e ter dado certo. Pode ter feito uma Você loucura. passou no farol vermelho, assim, a milhão e ninguém bateu em você. Que legal, você ficou com o vídeo o resto da sua vida. Mas não quer dizer que se você não fizer isso a segunda vez, você vai morrer. E qual que é a solução, então, para esse jovem que ele só investe através de criptomoedas? Eu acho que a solução é estudar bastante, se capacitar, aprender não só de investimentos, como principalmente da própria profissão. Porque faça aquela mesma profissão por tanto tempo que você vai se tornar um especialista e vai conseguir uma remuneração melhor nela. É assim que funciona a lei da vida. A pessoa tem que acabar se especializando. Sem atalho. Pode tentar alguns atalhos, mas não a ponto de você se quebrar completamente. Um atalho, por exemplo, é colocar todo o dinheiro num só imóvel, sendo que a pessoa não tem nem dinheiro guardado e vai pegar dívida. Isso é um atalho, porque ela acha que vai pegar a valorização do imóvel, mas se daqui a pouco não tem dinheiro para bancar, isso também é um atalho. Tem que tomar cuidado. Na crise do subprime americano, né? Lá aconteceu, mas tantos outros casos aqui no Brasil também. Quantas pessoas perdem o imóvel porque não tiveram um bom planejamento financeiro. Então, tem que ser estudado o planejamento, tem que ter um cuidado. A pessoa vai aprendendo melhor aquela profissão dela, ela vai ganhar mais, é natural. Se não ganhar mais, pelo menos ela se esforçou ao máximo e ela não vai ser uma pessoa infeliz porque ela conseguiu assim, dar o máximo dela. Tipo, ninguém que sempre trabalha e tenta ir atrás se arrependeu de ter trabalhado, de ter ido atrás dos seus sonhos. Então, às vezes alcança, às vezes não, mas se arrepender de ter lutado, eu nunca vi alguém que se arrependeu. Então, muito provavelmente, isso vai te gerar uma renda maior. E você vai conseguir guardar um pouco mais também ao longo da vida. Em vez de guardar pouco todo mês, daqui 5, 10 anos vai conseguir guardar mais. E o cara que não sabe exatamente que classe de ativos tem, escolher ainda, o cara não tem nenhuma noção, ele tem duas. Ou ele fala com um financial planner, né, um planejador financeiro da vida, ou ele vai lá e coloca no multimercado, que teoricamente vai fazer essa seleção por ele, ou não? Se a pessoa está começando, é muito importante ela primeiro ter o capital de liquidez dela. Se acontece qualquer coisa, ela tem que ter capacidade de pegar aquele dinheiro, então ter um capital disponível para curto prazo. E colocando, por exemplo, no LFT ou num fundo de DI. São muito parecidos. Título do Tesouro ou de CDBs, de bons bancos. Então, é o primeiro passo para a pessoa que quer começar. A renda fixa bem padrão. É a renda fixa mais padrão, que ela acompanha os juros. Agora vai voltar a estar acima da inflação, que é o que deveria se esperar normalmente. Num país com risco como o Brasil. Então, outros países tem até outras complicações com isso também, mas pelo menos a pessoa começa a juntar e ela vai criando mais expertise. Esse daqui todo mês sobe um pouquinho. Será que eu posso perguntar para um advisor aqui como que eu faço para diversificar mais? E o que eu acho mais interessante é que essas mesmas dúvidas você encontra na baixa renda e na altíssima renda, às vezes você encontra também. Encontra mesmo. Você encontra pessoas que não têm a menor noção do que é investimento, não fazem a menor ideia, às vezes está tudo na mão do bancão, de um gerente que às vezes tem conhecimento super pouco, ou pior, mesmo que tenha um bom conhecimento, muitas vezes é só um vendedor. Sim. E você encontra e fala, como é que alguém com esse patrimônio chegou nessa situação?
as coisas não são dicotômicas. Ele ganhou com o business dele, que é vendendo camelo, naquele exemplo que a gente falou, e ele está sendo puxado para trás por um outro erro da vida dele, que é, às vezes, não cuidar dos investimentos. Ou muitas vezes o cara vai lá e entra naquela linha de comprar imóvel e deu certo, ou ele vai numa linha de botar na renda fixa no momento que a renda fixa foi ótimo, maravilhoso. Então, às vezes ele acertou por acertar. Não quer dizer que aquilo ajudou ele na vida, né? Ou foi bom para ele, ou que foi uma medida certa. Ele fez uma coisa e deu certo. E aprende, assim, a pessoa tem que querer aprender um pouquinho, né? Isso daqui, no final das contas, o conhecimento é o que te permite de tomar boas decisões, não só delegar. No final das contas, a gente sempre tem que delegar. Tá? Eu também, eu delego. Tipo, 90% dos investimentos que eu faço e fiz e pretendo fazer na vida, eu estou delegando para alguém que sabe vender camelo, porque eu não sei vender camelo, eu entendo. Mas eu deixo na mão de outra pessoa que ela vai buscar o retorno que eu espero com ela. Entendi. Tá? Então, ter um grupo que sabe fazer a coisa por você é muito bom. Então, todo mundo tem que aprender a delegar. Mas, se você não tem conhecimento de para quem você está delegando e para buscar quanto e quais são os riscos envolvidos, você fica à mercê. Então, eu sempre tento educar meus clientes, né? Ensinar eles o que esperar de cada tipo de ativo. Se, às vezes, dá mais certo, foi por tal motivo, se às vezes não dá tão certo como, por exemplo, quem investiu em renda variável nesse ano, provavelmente está sendo um ano muito difícil, mas, peraí, tem a decisão certa a tomar uma vez que você já tomou ela. Então, a pessoa tem que querer aprender um pouquinho, senão ela sempre vai ficar angustiada. Ou seja, você não precisa ser expert para simplesmente ter uma noção do que está acontecendo e não ficar completamente surpreso, né? Não precisa ser quase nada expert. Uhum. Só saber o que você está fazendo e na mão de quem você está deixando o dinheiro, o que esperar daquele investimento. Eu valido esse ponto. Eu comecei como o cara mais quadradão que tinha, que eu te falei, né? E hoje eu me considero extremamente agressivo. Então eu prefiro tudo isso pelo fato de que, aprendendo um pouco, né, você consegue aplicar a sua personalidade na forma como você vai lidar com o seu dinheiro. E aí, acho que esse ponto de ser agressivo, o que é ser agressivo? Você delegar o seu dinheiro na mão de alguém que sabe transformar esse dinheiro em mais dinheiro da forma correta, ou você, de repente, deixar o dinheiro numa renda fixa que está rendendo menos do que a inflação. O que é ser agressivo? Para mim, agressivo é assim, você se sujeitar a ter retornos muito acima da média, aceitando a possibilidade de uma perda significativa. Isso é agressivo. Sim. Então, assim, eu me considero pouco agressivo. Uhum. Porque eu não quero perder meu dinheiro. Mas, quando eu invisto, eu já tenho mapeado o tipo de investimento e quem é que vai cuidar dele, que todo mundo olha para aquilo e fala, não, isso aqui é super agressivo. Isso aqui é, perigoso esse investimento. Mas ele é uma parte pequena do que você põe. Não precisa nem ser pequena, Vitor. Se a pessoa ela sabe o que ela está fazendo e ele tem capacitação para aquilo, ele sabe comprar camelo e vender camelo. Então, eu não considero aquilo uma coisa agressiva, ao ponto de perder todo o dinheiro. Mas você pode passar 5 anos sofrendo. Pode, mas se eu fosse fazer aquilo, ia ser agressivo, porque eu sozinho ia perder dinheiro, porque eu não sei fazer aquela operação determinada. Mas na mão de um bom gestor, com bom alinhamento, tudo casadinho do jeito que tem que ser feito, eu não considero isso algo agressivo, porque eu não acho que ele vai perder dinheiro. Óbvio, pode perder, claro. Existem cataclismas que podem acontecer. Né? Sempre existe no Black Swan. Aí você não pode colocar tudo num só investimento. Uhum. Mas ele sabendo o que ele faz, e ainda diversificando em algumas operações, porque geralmente quando você deixa na mão de um gestor, ele coloca em alguns tipos de investimento também, não é só um. Então, você consegue diversificar a ponto de aquilo que parecia ser super agressivo, na prática, ser algo super protegido. Uhum. Que, no mínimo, ele vai te entregar uma rentabilidade muito legal. Se muita coisa der errado, ele te entrega uma rentabilidade legal. Para mim, o que é muito importante é o que você espera, né? Qual que é o seu benchmark. Então, você tem um fundo que se pauta pelo CDI, se pauta pelo juro básico da economia. E, de repente, você sabe que isso não vai te dar uma grande explosão de rentabilidade e também não vai te jogar lá para o inferno em termos de perdas. Por outro lado, quando você está no fundo de ações, as duas coisas podem acontecer. Você pode triplicar o capital num ano, pode, e você pode também cortar ele pela metade no ano. Pode acontecer todo tipo de coisa. Agressivo para mim é mais nesse sentido. Você se expõe a que variação e depende muito do que você busca, né?
Então, você tem aquela estratégia em que você coloca todos os seus ativos numa classe de risco médio. Tem algumas que você coloca 90% dos seus ativos numa classe considerada de baixo risco e arrisca pra caramba os outros 10%. Né? A pessoa tem que, né, conseguir dividir esse patrimônio como um todo. Encarar que é o fruto da vida dele. E o fruto da vida dele é o fruto do tempo dele. E o fruto do tempo dele é a vida dele. Então, lidar com dinheiro é lidar com a sua própria vida, no certo sentido. Sim, o fruto do que você dedicou a uma parte dos seus dias. Você, como você está falando, de botar 5% em algo que pode dar muito certo ou muito errado, é uma forma de investir. Porque, de repente, se dá muito certo... Esse é o Taleb, né? Uhum. O Nassim Taleb que vai desse jeito. Bota 95% do dinheiro dele em coisa segura, considerada segura, e 5%... Arriscadíssimo. Arriscadíssimo, né? E quando acontece um evento cataclísmico, ele ganha naquele 5%. É isso aí. É uma forma de investir em cenários muito... E ela funciona muito bem em cenários que fogem completamente do controle das pessoas. Cenários extremos. Em cenários super extremos. O que eu estou, por exemplo, falando aqui é, como exemplo, uma pessoa que ela vai investir agora numa renda fixa. Ela vai ganhar hoje, com patamares atuais, tá? Não sei como é que vai ser daqui 1 ano, 2. 11%, 12% ao ano. Só que existe, por exemplo, fundos que a gente tem acesso, que a gente pode disponibilizar para os clientes, de incorporação, por exemplo, bem gerido, diversificado, na mão de um gestor que sabe comprar, que sabe escolher os ativos, que sabe incorporar, que ele só começa a ganhar a performance dele, que é as taxas que a gente paga para ele, acima de 11%, 12% ao ano. É um fundo imobiliário? Um fundo de incorporação imobiliário. Tá. Então, o fundo imobiliário geralmente é mais para renda, ele já está construído. Aqui é um que ele vai levantar do zero. Você tem risco da incorporação, você tem diversos Mas é um cara riscos. que sabe entregar. É um cara que sabe. É o mundo dele aquilo. É o mercador de camelo. Então, é o mercador de camelo. Então, por que eu preciso ter medo, tanto medo assim, e achar que é super agressivo? Se ele não conseguir entregar a performance que ele quer entregar, perder dinheiro é pouco provável que ele vá. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, é o risco. Pode ser que naquele lugar o solo estivesse completamente contaminado e ele não avaliou direito. Pode ser que que ele não incorpore direito e tenha uma falha. Mas convenhamos, se é na mão de um especialista, ele já avaliou esses riscos antes de começar. Então ele já sabe determinar. Então é mais arriscado? Mas é o mercador de camelo. E quanto que ele vai buscar? 20%, 30% ao ano? E pelo menos 10%? Então, botar uma parte nisso talvez não seja menos arriscado do que garantir que você vai ganhar só 1%, 2% acima da inflação. Qual que é a categoria desse tipo de fundo? Private equity? É FIP, é Fundo de Investimento em Participação, onde você se torna sócio de determinado negócio. E essa participação pode ser em empresas, pode ser em corporação, pode ser empresas de um tipo ou de outro tipo. Legal. Então, além do universo de bolsa, por exemplo, você tem, sei lá, poucas centenas de ações e muito poucas que você consegue negociar de fato, talvez 100, 150 que dá para ter liquidez de comprar e vender, você tem um universo de dezenas de milhares de boas empresas no Brasil. Então, você tem como buscar através de outros veículos isso. E o legal é que hoje em dia está cada vez mais democratizado esse tipo de investimento. Então, existem alternativas que, se você entende na mão de quem você está deixando, perder dinheiro acaba se tornando menos provável. Pode acontecer, claro. Mas se você buscar retornos mais altos, sendo que a gente sabe que a inflação é alta, será que isso é o maior risco? Ou o maior risco é deixar na poupança e ver o dinheiro perder valor? Então, tudo isso tem complicações para a vida do investidor ao longo da vida dele. Né? Então, quanto mais ele aprende, melhor é. E para a gente finalizar, você arriscaria um prognóstico para os próximos anos? Ou você acha que é entrar numa área que não é necessária para o investimento? Ou seja, você tem que ter um prognóstico do que você acha que vai acontecer mais para frente? Ou você pode se balizar por outras formas? Tem várias formas de enxergar isso para quem investe. Tem aqueles que são muito mais sensíveis ao cenário macro e tem aqueles que são muito mais sensíveis ao tipo de empresa que você está investindo. O cenário macro quer dizer assim, o juro, a inflação no mundo, como está a demanda americana. Quanto que vai cair, vai subir, o que isso vai ter de efeito no meu investimento. Então, tem gestores que são muito mais voltados para esse tipo de ambiente. Condições econômicas. Que mudam, ainda mais no Brasil, muda a cada
6 meses muda completamente o que você achava. 6 meses atrás a gente ia Achando que ia discutir, estourar o 100% da e dívida. de repente a gente viu onde a gente está. Então, muda muito rápido, ainda mais no Brasil. No mundo desenvolvido ainda é um pouquinho mais lento esse movimento. E tem aqueles que falam, peraí, esse ativo está super barato. Mesmo é o micro. Mesmo num momento tão estressante, ele ainda assim me entrega retorno. Então, eu vou comprar. Se ele vai cair depois... Agora. Por exemplo, né? Vamos ver quanto que vai estar daqui a alguns meses. Mas não é dica quente do momento. Não é dica quente. Então, vamos ver como é que ele vai... Assim, tá barato. Então, eu compro. Tá na Black Friday. Deixa eu comprar. E você é um cara mais macro ou mais micro? Nossa, essa é complicada, hein? Não, sem segundas intenções, tô brincando. Eu acho... vamos pensar, nesse sentido de investimentos, eu acho que o cenário... Não, se você tem uma mala, pula. Não é só mala, é difícil de responder. Porque tem... Não tem uma resposta só, é uma pergunta idiota, né? Não é nada idiota, é uma pergunta que eu nunca parei para... Não, mas você não precisa responder, porque no final dos contos existem as duas coisas. Você tem, às vezes, uma noção do cenário para que lado que ele está indo, e às vezes você não tem porra de noção nenhuma do cenário, então você vai para o micro. Se você tem uma grande aposta, você fala, cara, eu acho que o juro veio para ficar. Por quê? Porque os caras estão imprimindo dinheiro que nem maluco pelo mundo inteiro e tal. Você tem uma grande linha. Por exemplo, eu investi em Bitcoin lá atrás, bem lá atrás mesmo. Por quê? Porque eu tinha uma grande tese. Eu olhei e falei assim, olha, o Brasil e o mundo estão fazendo anistia de ativos no exterior, eles querem pegar o dinheiro da classe média e legalizar, é dinheiro pra caramba, esse dinheiro vai ter que entrar nas suas economias, mas muita gente não vai legalizar. Eu olhei e falei assim, esse dinheiro vai para algum lugar. O dinheiro do crime, o dinheiro do terrorismo, esse vai para algum lugar. Esse dinheiro vai para algum lugar. Tanto o oficial, o não oficial, o criminoso, o imoral, todo esse dinheiro que está fora do radar. Eu pensei, ele vai para determinados ativos. Ele vai para o ouro, ele vai para o Bitcoin. Eu acreditei nisso. Eu não sei se foi isso que fez subir. Eu não tenho uma narrativa. O fato é que subiu. Não foi no dia seguinte, né? Você pega, põe e fala, haha, agora vamos lá. Você tem que realmente acreditar bastante nisso. Mas, às vezes, você não tem tese. Nesse momento agora, não tem uma grande tese. A inflação estrutural mundial veio para ficar? Eu tendo a pensar que sim, porque ela é uma forma de expropriação da classe média. Né? O que a gente está acontecendo nesse último ano da pandemia, né? Foi uma grande expoliação, uma grande transferência de renda da classe média, acima de tudo, que foram os negócios mais afetados pelos bloqueios, e para os ricos. Porque os negócios deles, no geral, não foram grandes afetados pelos bloqueios. Né? E os pobres estão recebendo... Talvez não intencionalmente. Não intencional e mas irrelevante. acaba criando essa situação. Acabou acontecendo. Se é intencional, eu nem entro nesse debate. Isso é outro assunto. Mas, na prática, o que a gente percebeu foi que a classe média, como você falou, está com poder de compra reduzido e grandes patrimônios tiveram o seu patrimônio aumentado. Ficaram muito maiores ainda. Então... eu vejo uma dinâmica acontecendo, eu não acho que ela vai diminuir, eu acho que ela vai acelerar. Essa é uma tese que eu tenho hoje. Mas de resto me faltam teses, então eu vou para o micro. Eu falo, cara, legal, eu acho que estressado como esse papel tá, ele tá bom. Então você vai lá e compra esse papel, como uma Petrobras da vida. Sim. Eu acho que essa linha de pensamento ela é justa. É que às vezes o barato pode ficar mais barato ainda. Não, fica, você tem que estar preparado para isso. Por isso que eu digo que é um agressivo. O agressivo é aquele cara que ele tá disposto a se ferrar. Então... Tem gente que olha e fala, não, moto não, mas moto é perigoso. Eu falo, não, de fato, é perigoso, mas não só eu gosto, eu ando de moto, como eu chego mais rápido nos lugares e para mim isso é importante para minha saúde mental, não ficar atrás da massa. É minha característica. Eu não consigo fazer parte de nenhuma massa. Me deixa maluco. E o trânsito é a definição de massa, eu preciso me livrar dela e moto é a personificação disso. Talvez é uma das primeiras vezes que eu penso nisso. Mas os meus investimentos também têm que ser. Então, se tem o contrarian, né, que é aquele cara que vai contra as tendências, eu me classifico bem nele. Você não pode virar o do contra. Inclusive, em português, o do contra é uma coisa meio negativa. É negativo. O contrarian já não. É um cara que ele tem a tendência de não estar seguindo o rebanho. Eu sou contrarian, por natureza. Mas você, às vezes, é muito testado. E não é fácil. Você não pode fingir que você é. Por isso, Vitor, que eu sempre falo que acho que percentual do patrimônio que uma pessoa normal ela deveria gerir sem deixar na mão de outros que sabem fazer isso melhor que ela, tem que ser menor. Porque aí ela fica mais leve. Ela tem menos necessidade... todo mundo tem viés comportamental que pode ser prejudicial para os seus próprios investimentos. Então, quando uma parcela um pouquinho menor e você delega uma maior,
você diminui um pouco o seu estresse É verdade. e as suas decisões erradas. É verdade. Então, por exemplo, quem tinha fundo imobiliário de lajes corporativas nesse momento, Perdeu muito. perdeu. Depende de como Vamos dizer que encara já a perda. comprou barato, né? Comprou com 20, 30% de desconto para o valor patrimonial. Hoje está com uns 40, 50% de desconto. Ele tem que saber que ele comprou barato, hoje está mais barato ainda, mas ele nunca fez mau negócio. Exatamente, mas como é que você vai provar isso para a pessoa no curto prazo? Então, a pessoa tem que ter uma calma nessa hora. Tem que saber um pouco do que está fazendo. Tem que saber, e também não ser todo o patrimônio, né? Ser uma parcela menor, porque isso diminui um pouco o estresse. Isso aconteceu comigo. Eu sei que assim, eu não tenho expectativa de acertar a bunda da mosca, como eles dizem, né? De comprar no ponto mais baixo possível e vender no ponto mais alto possível. Qualquer coisa que você fizer aqui no meio é ganho. Então, uma vez aconteceu isso. Eu peguei o que o pessoal diz, né? Pegar uma faca caindo. Eu vi uma ação caindo muito forte e eu falei, cara, ela tá barata. Era uma ação do Banco do Brasil. Ou seja, risco de quebrar não tem, né? Não vai quebrar. Aí eu olhei e falei assim, nossa, ele tá barato. Ele tá testando já uma proximidade com um múltiplo baixo histórico dele. Falei, vou comprar. Fui lá e comprei. Ele dobrou a queda ainda. Ele caiu muito mais, muito mais. Eu acho que era assim, eu acho que eu comprei a 25 e ele chegou a 14. Foi uma coisa desse naipe. Depois, claro, que demorou um tempo, ele voltou a buscar lá os 50. Eu não vendi também nos 50. Talvez foi esse o segundo erro. Não sei se é o erro. Eu entendo o seguinte, hoje ele está a 30. Eu estou numa faixa decente. E aí vai o conceito de aversão à perda, né? Quando você compra o ativo e ele cai, você não quer vender porque ele está caindo, você não quer efetivar a perda, isso dói. E quando ele está subindo e você não vende, também você não quer vender porque, poxa, você podia ganhar mais. Então é algo que gera muita angústia. Mas devia ser relevante, né? Você devia saber se assim, está caro ou está barato. É uma verdade objetiva. Exato, eu tenho essa informação, exato. eu tenho razoavelmente essa informação. Não importa se ele vai subir e ficar irreal ou se ele vai cair para ficar irreal. E aí, essa é a parte de analisar o micro, né? Se a pessoa ela consegue avaliar que o micro está barato, ela tem mais paz na hora de tomar a decisão dela. Então, o micro ele ajuda muito a tomar esse boas episódio decisões. para mim foi muito importante porque ele para mim foi um período de maturidade financeira minha. Eu olhei e falei assim, não tem problema. Eu comprei barato, hoje está mais barato, eu não tenho como prever o futuro, eu estou tranquilo. Eu não preciso vender na mínima, comprar na mínima e vender na máxima. Eu só preciso ganhar dinheiro. Legal, cara. Pronto. Boa, Vitor. Boa. Valeu, hein? Foi um grande prazer falar com você. Sempre. E que a gente fale mais vezes. A gente já se fala mais vezes, sempre. Não, mas compartilhando com o pessoal, que a alegria é essa, é você poder compartilhar uma mensagem legal com pessoas legais, porque a gente acaba tendo que criar nossos pequenos grupinhos, né? Em que você pode trocar ideias de um nível mais alto, sair daquela linha baixa dos jornais, da massa. Não, eu fico feliz então de contribuir. Pessoal, é um assunto que eu adoro também. O Vitor sabe disso, mas principalmente porque faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Então, É o que eu falei, o dinheiro é o tempo que você dedicou da sua vida, é o que você mais dedicou na sua vida. Então, num certo sentido, tem que ser encarado de uma forma construtiva e não negativa. Dinheiro é vida. É o resultado das suas horas da sua vida. Sim. Boas decisões, elas vão trazer repercussões positivas para a vida das pessoas. Decisões ruins vão trazer repercussões negativas. Então, assim, hoje, o meu trabalho é justamente tentar levar as pessoas a tomarem melhores decisões para as próprias vidas. Isso, poxa, é a minha missão, entendeu? Isso acaba gerando repercussão positiva para tanta gente e a gente nem sabe até onde vai a extensão disso. Não, é isso aí. Então, vamos botar depois aí as redes sociais e as formas de contato para o pessoal entrar em contato com você, seguir também o meu canal, as redes do Farol. Isso aí, gente.